Teremos hoje o tema da palestra Como a maçonaria operativa sucumbiu diante da maçonaria especulativa. Vamos ao texto. Diversos historiadores maçons se dedicaram a contar e recontar a história do surgimento da maçonaria especulativa, como conhecemos hoje. As versões são geralmente bastante similares entre si, e pelo seu conteúdo também, se parecem com as histórias contadas para uma criança, para a fazer dormir. Era uma vez, há muito tempo atrás, os maçons operativos que construíam castelos, catedrais. Eles começavam a aceitar nobres e burgueses e até mesmo intelectuais na maçonaria, chamando-os de aceitos ou especulativos. Esses se apaixonaram pela maçonaria e trouxeram outros nobres, burgueses e intelectuais. Em pouco tempo, eles se tornaram maioria. E com o passar dos anos, a maçonaria foi se aprofundando nos aspectos filosóficos, científicos e intelectuais, até que não se via mais maçons operativos na maçonaria. E os maçons especulativos viveram felizes para sempre. É assim que se contam, né, as narrativas da história. Parece uma ótima história para explicar para o seu filho de 5 anos de idade o motivo de você ser um pedreiro livre e não construtor, ou seja, e não construir casas, não ser um construtor. Mas definitivamente não serve como história da maçonaria em pleno século XXI. E ser ensinada de forma aceita a maçons de hoje, que possuem um nível superior e, no mínimo, um senso lógico e crítico. Então fica difícil de contar essa história hoje em dia. Vamos ao texto. Não se pode contar a história da maçonaria e de sua transição de operativa para especulativa sem considerar o contexto histórico e os aspectos socioeconômicos da época. A extinção da maçonaria operativa não se deu por um simples processo de evolução interno, né? Ou seja, dentro da própria maçonaria. O que teria sido, então, o que envolveu isso para mudar de operativa para especulativa? Então, não foi um movimento interno impulsionado pelos membros aceitos, que assumiram a liderança da instituição e promoveram o seu desenvolvimento por uma via mais intelectual e elitista, excluindo assim os operativos. Por que então se deu essa ascensão dos especulativos? Na verdade, foi um movimento estritamente externo e incontrolável pela maçonaria. Para se compreender o fenômeno, deve-se, antes de tudo, contextualizá-lo. Então, vamos contextualizar o que aconteceu. Vamos aos fatos. A maçonaria, sendo antiga e ocidental, teve logicamente origem no Velho Mundo, a Europa e, assim, países, né, daquelas proximidades. Documentos históricos como a Carta de Bolonha, essa do século XVIII, o Poema Régios, do século XIV, e os manuscritos de Cook, ou seja, de Estrasburgo, século XV, ainda mais antigos, e alguns outros afirmam essa teoria de ser ainda muito mais antiga do que esses manuscritos ou documentos. A maçonaria operativa, com suas cerimônias e antigos costumes, antes mesmo do descobrimento do Novo Mundo. Assim sendo, nada mais natural do que as primeiras grandes lojas terem sido erguidas na Europa, nas primeiras décadas do século XVIII. O documento mais antigo citado, a Carta de Bolonha, evidentemente, ou seja, ela evidencia o quê? Que no século XVIII, maçons especulativos conviviam com os operativos, quando do surgimento da primeira grande loja da Inglaterra em 1717. É sabido que das 4 lojas fundadoras, 3 eram compostas predominantemente por maçons operativos.
Há inúmeros relatos e documentos que indicam que durante quase todo o século XVIII, lojas operativas conviveram com lojas especulativas e lojas mistas, né, com operativos e especulativos convivendo juntos dentro de uma mesma loja. Isso significa que, por pelo menos 500 anos, meio milênio, os maçons operativos conviveram com os especulativos, sendo os operativos a maioria. Afinal, o que então aconteceu com os maçons operativos? Por que eles desapareceram da maçonaria no final do século XVIII? Perguntas interessantes, vamos às respostas. O que exterminou a maçonaria operativa não foi a especulativa, nem mesmo um processo de evolução cultural natural dentro da própria maçonaria. O que pôs fim à maçonaria operativa foi a revolução industrial. A mudança, né, no mundo, a mudança no processo produtivo, originada pelas invenções de máquinas e impulsionada pelo surgimento das indústrias, isso em toda a Europa, pôs fim à era de produção manual baseada em guildas, que eram a base da maçonaria. O trabalho estritamente manual foi substituído pelo trabalho de controle de máquinas. A iniciativa inglesa rapidamente se espalhou, né, pela Europa, promovendo um êxodo rural e o abandono dos ofícios artesanais e manuais para atender, né, a demanda de mão de obra industrial nos grandes centros. Ao fim do século XVIII, o maçom operativo não teve outra escolha a não ser se tornar um operário fabril e trabalhar por média 80 horas por semana. 80 horas por semana. Era uma carga puxada. Muitos dos países europeus, preocupados em consolidar o novo modelo econômico, chegaram a adotar leis proibindo a maçonaria operativa. Esse foi o caso do famoso ministro Turgot, da França, que determinou: proibimos todos os mestres e companheiros operários e aprendizes do direito de formar associações ou mesmo assembleias, entre eles, sob qualquer pretexto, em consequência de suprimirmos todas as confrarias que possam ter sido estabelecidas, tanto pelos mestres dos corpos e comunidades, como pelos companheiros operários das artes e ofícios. Então, esse ministro, na França, ele fez essa proibição. Qual é a fonte disso? É o Recueil Général de Arsène François. O meu francês não é muito bom, mas deu para entender. Isso é de 1774 a 1776, aonde está traçada essa lei. Bom, vamos ao término. Leis como essa foram o tiro de misericórdia para as poucas lojas operativas que ainda tentavam sobreviver aos primeiros anos da Revolução Industrial. Dessa forma, a maçonaria operativa desapareceu de vez, ficando a maçonaria especulativa como a única e legítima herdeira de sua essência, responsável por preservar e passar adiante seus ensinamentos e conhecimentos maçônicos para a posteridade. Bom, essa é a história real, sem contos de fadas. Esse texto eu fiz uma pequena adaptação, mas é Maçonaria para Adultos, do nosso querido irmão Kênio Ismail, por quem eu tenho uma grande estima. Um bom escritor, eu recomendo, né? Os livros do irmão Kênio Ismail. E isso chegou a mim como uma peça, né, de arquitetura, o irmão me deu. Eu achei muito interessante, estou colocando aqui no canal, porque isso abre a nossa mente para certas falácias que escutamos sobre maçonaria. Bom, era o que eu tinha a dizer, irmão Marcelo Carneiro. Tudo de bom para vocês e bons estudos.